Excelente notícia para a torcida do Mengão. Jogos da intertemporada em Portugal terão transmissão com imagens do Sport TV, do Premier, da GE e da Band. Flamengo se blinda no mercado para evitar saídas. Após Luiz Henrique aceitar projeto do Flamengo, Clube Rubro-Negro agora prepara a proposta ao Zenit. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. Rapaz, que jogo, hein? A Bélgica virou, depois de começar perdendo por 2-0 de Senegal, na prorrogação 3-2 Bélgica, avançando para as oitavas da Copa do Mundo. E os Estados Unidos, hein? Rapaz, país anfitrião, não tomou conhecimento da Bósnia e Herzegovina e venceu por 2-0. Os americanos estão dando um show, né? Aliás, a melhor seleção dos Estados Unidos que eu vi, né? É hoje, essa de 2026, né? Com Balogun e companhia, realmente estão exercendo aí o bom futebol, bons jogadores e um grande trabalho do técnico argentino Maurício Pochettino. Estados Unidos nas oitavas de final, hein? Hoje tem mais Copa do Mundo e a gente vai trazer aqui agora informações do nosso Mengão, da nossa seleção. E o primeiro desafio do Flamengo, né, nesse segundo semestre de 2026, será a disputa do Troféu Algarve, um torneio amistoso que será disputado aí em Portugal durante esse mês de julho, e as 3 partidas do clube na competição serão transmitidas aí ao vivo com imagens pelo Premier, pelo Sport TV, pela GE e pela Band. Então, não faltam caminhos aí, né, para os torcedores. Você vai poder acompanhar esses jogos com imagem. O primeiro já começa amanhã, né? Nesta sexta-feira, dia 3. O Flamengo será o primeiro representante do continente americano a disputar essa taça. Os jogos acontecem no estádio Algarve, localizado entre os municípios de Faro e Loulé, na região sul de Portugal. Em 2025, no ano passado, quem foi o campeão foi o Fulham, da Inglaterra. E o Flamengo, depois desse jogo contra o River Plate, né, nesta sexta-feira, 3h30 da tarde, vai enfrentar o Lausanne da Suíça no dia 8 de julho, 4h30 da tarde, e no dia 11 para tudo, hein? Flamengo e Benfica, 3h30 da tarde. Rapaz, Flamengo e Benfica aí. E no dia 22 de julho, logo após a Copa do Mundo, o Flamengo vai a Chapecó enfrentar a Chapecoense. No dia 26 o Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã. E no dia 29 o Flamengo vai ao Sul enfrentar o Internacional. Os 3 jogos aí pelo Campeonato Brasileiro. E o Flamengo está em Portugal, mas está intensificando aí nessa preparação para a segunda parte da temporada. Enquanto isso, a diretoria e a comissão técnica estão atentas ao mercado para debater aí reforços e possíveis saídas nessa próxima janela. O clube prega cautela em relação às contratações e tenta se blindar aí para evitar saídas que enfraqueçam o elenco. Ou seja, o sonho do Flamengo é não perder nenhum jogador titular ou não perder nenhum jogador importante. Só que o Flamengo vive na balança, porque precisa vender, né, para fechar ali, né, a saúde financeira do clube. O Flamengo precisa ainda realizar algumas vendas. Chegaram 2 propostas mesmo, oficiais, na mesa. Uma do Al Saad, do Catar, pelo Luiz Araújo, e uma do Aston Villa, da Inglaterra, pelo Emerson Royal. O Flamengo recusou as 2 propostas. Porém, como a gente informou aqui, se o Aston Villa aumentar essa oferta pelo Emerson Royal, a tendência é que o Flamengo concretize a venda do lateral direito. Por enquanto não tem negociação, o Flamengo recusou a proposta do Aston Villa e disse o seguinte, o Emerson Royal continua. A proposta foi de quase 60 milhões de reais. A proposta do Al Saad, do Catar, pelo Luiz Araújo, os valores não foram revelados, porém o Cruzeiro também tem interesse no atacante do Flamengo, porém o Flamengo também descartou essa hipótese de saída do Luiz Araújo. Isso quer dizer que o Flamengo não vai negociar nenhum jogador da janela? Não.
né? O clube sabe aí que há necessidade de saídas e tem alguns atletas no elenco que desejam ter mais minutos, como o próprio Luiz Araújo, o Everton Cebolinha, por exemplo. No entanto, o objetivo é minimizar os impactos para focar apenas nos setores já pré-determinados pelo técnico Leonardo Jardim. Mas o torcedor quer saber, Rafa, e os reforços? Bom, com relação às chegadas, os reforços são uma das prioridades esse mês de julho. Recentemente, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, falou sobre o assunto e pregou calma para essa decisão, frisando a importância da Copa do Mundo nessa procura. Palavras do Botto. A janela só abre dia 19. É uma janela especial por vários motivos. As duas últimas foram de muito gasto. O Flamengo não tem dinheiro infinito. Tem que saber aí que é uma janela diferente pelo dinheiro que foi gasto nas outras janelas. Em ano de Copa do Mundo, o mercado só começa a mudar depois da Copa. Tem um efeito dominó. Vai mexendo em cima, depois embaixo. Temos necessidades, mas não estamos desesperados. Queremos trazer os reforços certos que sirvam o treinador, né, o que ele quer, e que esses reforços elevem o nível da equipe. Vamos com calma. Na altura certa, vamos trazer reforços necessários, analisou aí o Botto em entrevista à Flamengo TV lá em Portugal. O próprio presidente BAP, né, já tinha comentado sobre a busca por reforços, né, aquela situação ali envolvendo o Danilo, do Botafogo, Luiz Henrique, né, falando até mesmo do Almada, ele frisou que o clube não vai aguardar aí o fim da competição para se movimentar, ou seja, o Botto fala uma coisa e o BAP fala outra, né? Palavras do BAP. Os jogadores querem esperar até o final da Copa para ver se vão se valorizar. Eu vou esperar até 22 de julho, que é quando a janela abre, para trazer um jogador desse? Será que vão estar inteiros? Será que não vão querer 10 dias de férias depois da Copa se o Brasil for longe? Chega no Brasil para jogar em setembro. O que está no Brasil, Danilo, já sabemos que o que ele quer. Tem uma série de variáveis, afirmou o BAP em entrevista ao Charla Podcast. E o Flamengo já estabeleceu aí algumas prioridades na janela. Tem como principais alvos um meio-campo, um atacante, além de observar opções para a lateral esquerda. O clube, inclusive, consultou a situação de Thiago Almada. Salvo uma grande oportunidade de mercado, a diretoria inicialmente vai buscar atletas jovens de até 26 anos e que não tenham valores muito elevados. A procura será norteada por 3 principais pilares: qualidade técnica, velocidade e saúde física. Dito isto, a gente tem aqui uma novidade, né, em relação ao atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit. A informação é que o Luiz Henrique toparia voltar ao futebol brasileiro, né, ele que foi muito feliz no Botafogo na temporada de 2024, isso já não é mais um problema, isso não é mais um entrave, e a última informação dá conta de que ele teria aceitado não só o projeto do Flamengo, mas também o salário, né? O Flamengo conversou com o representante do Luiz Henrique, isso aí já foi a público, né? Todo mundo sabe, o Botto entrou em contato com o empresário do Luiz Henrique e conversou sobre o projeto. O projeto é esse, o salário é esse. Tudo solucionado. O problema, né, e o maior entrave nessa situação é a negociação entre Flamengo e Zenit. E o Flamengo estaria preparando aí uma proposta e contando, né, que o Luiz Henrique não se valoriza na Copa. Se terminar do jeito que está, ele realmente não vai se valorizar, porque ele está tendo poucas oportunidades nessa Copa do Mundo com o técnico Carlo Ancelotti. O interesse do Flamengo no Luiz Henrique não é novidade. Aliás, a antiga gestão tentou contratá-lo quando ele estava atuando na Espanha e o Botafogo acabou vencendo aí essa disputa, mas o Flamengo considera aí que o atacante reúne características que faltam ao elenco, por isso a diretoria trata a contratação como prioridade, né, nesta janela, porém muito complexa, porque vai negociar diretamente com o Zenit, não depende somente do Luiz Henrique. A gente sabe que a vontade do jogador pesa, né, pode ser primordial, mas o clube que ele está é um clube que tem um histórico aí com o Flamengo principalmente, de negociações que não avançaram, né? E eu posso citar aqui o Claudinho, posso citar aqui o Wendel, posso citar recentemente o caso do Gerson, que eles estavam negociando com o Flamengo e o Flamengo bateu a porta na cara, falou, o Gerson só sai se pagar a multa. Aí eles conversaram com o Gerson, pagaram a multa e tiraram o Gerson do Flamengo, enfim. Então tem que ver tudo isso. Tá na balança. Não adianta só acertar salário com o atleta, né? O atleta aprovar o projeto, chega na hora aqui, tem a proposta. O Flamengo, pelo que eu apurei, não vai oferecer mais de 30 milhões de euros no Luiz Henrique. Tá com freio de mão puxado aí o Flamengo depois das últimas janelas, como disse o próprio Botto, né? O Flamengo não tem dinheiro infinito, né?
O Flamengo gastou muito na contratação do Lucas Paquetá, antes do Paquetá gastou muito na contratação do Samuel Lino para tirá-lo do Atlético de Madrid. Então é isso, 30 milhões de euros é o que o Flamengo deve oferecer aí ao Zenit pelo atacante Luiz Henrique. Você queria a contratação desse jogador? Você queria o Luiz Henrique com a camisa do Flamengo? Deixa aí nos comentários. Se a gente não tiver nenhuma novidade em relação à Copa do Mundo, por quê? O Brasil agora está nas oitavas de final, vai enfrentar a Noruega. Digamos que o Ancelotti coloque aí o Luiz Henrique em campo, ou como titular, ou em algum momento da segunda etapa. Ele se destaque, né? Faça gol, dê assistência, ele começa a chamar a atenção, né, dos clubes do mundo inteiro, né? Nós estamos falando de umas oitavas de final da Copa do Mundo. Só os melhores chegam ali nas oitavas, avançam às quartas e tudo mais. Então, se a gente não tiver nenhuma novidade nesse sentido, e o Flamengo joga, inclusive, a favor disso, né, que o Luiz Araújo, o Luiz Henrique não tenha destaque na Copa do Mundo, porque o destaque vem a valorização, vem a vitrine. Os olhos do mundo inteiro estão voltados para a Copa do Mundo. Então o Flamengo está aí tentando essa contratação, seria uma contratação de peso, uma contratação bombástica, e ele poderia ser inclusive o sucessor do Luiz Henrique, do Bruno Henrique no Flamengo. Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito, mas muito importante. Hoje, gente, na Copa do Mundo, diferente dos últimos dias, a gente só tem 2 jogos, tá? Então anota aí na agenda. Hoje a gente tem Espanha e Áustria, às 4 da tarde, e às 8 da noite a gente tem Portugal e Croácia. Quem avança, hein? Portugal e Espanha, Espanha e Croácia, vai ter alguma zebra, de repente a Áustria vai conseguir segurar a Espanha, a Croácia vai eliminar Portugal, Portugal vai passar. Deixa aqui nos comentários quem que você acha que vai classificar aí nesta quinta-feira. E amanhã, né? Amanhã nós temos Suíça e Argélia, já meia-noite, de hoje para amanhã, né? E às 3 da tarde nós temos Austrália e Egito. 7 da noite, Argentina e Cabo Verde. E o último jogo dessa fase, né, de 16 avos, Colômbia e Gana, 10h30 da noite. Loucura, né? Hoje nós temos 2 jogos e amanhã nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 4. 4. 2 jogos hoje, 4 jogos amanhã, já que Suíça e Argélia começa à meia-noite. Meia-noite já é considerado sexta-feira. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!